Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, dessa vez eu vos trago o game Dauntless, jogo disponível na Epic Store de graça, jogo muito parecido com Monster Hunter World, provavelmente lançado para competir com esse. Ele parece muito com Fortnite, pelo menos a parte artística dele, um jogo feito na Unreal e interessante, né? Até pelo preço, grátis. Então eu fiz uns testes no PC Baltarzinho, no jogo Dauntless, com algumas configurações de memória e processador, e a minha placa de vídeo foi a GTX 1660 Ti, e o jogo se comportou de uma forma legal, interessante, funcionou bem. E a gente vai ver como ele se saiu nesses testes. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like se você gostar do vídeo, não esquece de ver nossos parceiros nos links na descrição, Terabyte Shop para você comprar seu supercomputador a preço de banana, e também a GVG Mall para Windows e Office original. Vamos lá pro vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. Então vamos lá, pessoal. O vídeo é um bate-papo, como sempre. Eu vou falar para vocês como se saiu o PC Baltarzinho em algumas configurações que eu fiz para rodar o jogo Dauntless. Vocês estão vendo o jogo rodando aqui no fundo, mas é no Baltarzord, não é no Baltarzinho. A participação especial ali do meu personagem Jamal, o personagem mais temido da história dos RPGs para PC. Eu sempre importo ele de jogo para jogo. É um personagem muito parecido fisicamente com Wesley Snipes. Não sei se vocês conhecem, né? O grande Blade. Então, pessoal, vamos lá. Eu fiquei sabendo desse jogo através de um gameplay do BRKS Edu. Se eu não me engano, as pessoas já estavam esperando esse jogo por muito tempo, né? Era um jogo que você encontra gameplay dele de 1 ou 2 anos atrás, mas ele só foi disponível agora na Epic Store. Ele estava com muitas filas para você conseguir jogar. Você entrava lá, tinha 8.000 pessoas. Você esperava 5 minutos, você conseguia jogar perfeitamente. Por exemplo, agora para eu fazer esse vídeo aqui, eu entrei simplesmente e joguei. É um jogo que você baixa rapidinho, é bem pequeno, e eu achei interessante, cara. Eu achei interessante. É uma pena que as lives aqui estejam bloqueadas e eu não posso jogar com os subs, né? Porque com certeza tem coisa maneira no jogo. É muito parecido com o Fortnite. Bom, eu fiz teste no PC Baltarzinho, a configuração do PC Baltarzinho todo mundo sabe. É um mini ITX X470 da AMD com Ryzen 2 700 e 16 GB de memória. Essa é a configuração principal dele, 16 GB Dual Channel com uma GTX 1660 Ti. Então eu faço algumas capagens nele para poder simular outros processadores, né? E outras placa de vídeo não, mas memória Single Channel e Dual Channel. E foi isso que eu fiz. Eu fiz os testes em 2 cores 4 threads Single Channel, 2 cores 4 threads Dual Channel, 1080p, 1440p, 4 cores 8 threads em Dual Channel, 16 GB no caso, e 8 cores 16 threads, só pra gente ver que o jogo não tira tanto benefício assim dos 16 threads. Eu tô parecendo o Moscoso nesse vídeo. Pablo Vittar. Eu não gosto de Pablo Vittar. Tampouco eu preciso gostar de Pablo Vittar. Eu preciso apenas respeitar Pablo Vittar. Tô parecendo um Moscoso nesse vídeo, cara. Tá extreme gay, né? Mas vamos tentar fazer dessa forma. Bom, eu vou mostrar pra vocês as imagens das capturas que eu fiz. E o jogo com 2 cores 4 threads Single Channel, 1440p, ele fez ali mais ou menos 65 quadros. Ele ficou variando bastante entre 65 quadros, com alguns picos em 71 e quedas para 47, 48, nas partes do jogo que é mais CPU bound. Por exemplo, quando tem vários personagens de outras pessoas pulando no meio da cidade, né? Coisa que acontece muito. Eu ainda não descobri como pula, cara, mas os personagens dos outros pulam. Os caras ficam pulando no meio da cidade. O uso de CPU é bem intenso nesse cenário, cerca de 85, 90, 95%, e a placa de vídeo varia bastante. Por exemplo, de 71, 75, nos cenários mais CPU bound, e chega até 97, por exemplo, nos cenários onde você não encontra outros personagens. Existem algumas quedas que não atrapalham o jogo, né? 45, 40, mas provavelmente se você chegar num cenário muito intenso, com muitos
muitos players, você vai sentir bastante a limitação de estar jogando com 2 cores, 4 threads. Nesse caso aqui, o Ryzen funcionou com 4000 GHz e eu não consegui baixar o clock dele, porque parece que ele faz isso totalmente automático, né? Não acredito que seja um problema da BIOS da X470 da BioStar. Eu acredito que ele faça isso automaticamente, por ver que tem margem para subir por conta da temperatura baixa, então ele aumenta o clock lá, então o clock ficou em cerca de 4000 GHz, então eu não posso simular com perfeição, por exemplo, um Athlon, né, que seria 2 cores, 4 threads, com cerca de 3200 MHz. Mas eu não acredito que a diferença seja muito grande, não. Não acredito que a diferença seja muito grande, não. Provavelmente você vai ter o desempenho muito próximo disso, também lá no Pentium G 4560, na minha opinião, perfeitamente jogável. Quando eu mudo o cenário e boto 2 cores, 4 threads com Dual Channel, eu já não tenho mais as quedas para 45, por exemplo. Então o jogo às vezes cai ali para 58, 59, 57, mas aquelas quedas para 47, 48, 45 e quedas bruscas também, quedas muito bruscas, não aconteceram nesse cenário. Então parece que o cenário mínimo para você jogar ali bem perto dos 60 quadros é realmente um PC de 2 cores, 4 threads com Dual Channel. O grande problema disso geralmente são as pessoas que compram um PC mais básico, né? Eu sempre falo para a galera para comprar pelo menos 16 GB. E se você não tem dinheiro, junta, espera mais um pouquinho e compra 16 GB. Porque o cara vai lá e compra 2 pentes de 4 mais 4. Aí ele joga o Fortnite, joga, sei lá, o PUBG Lite lá dele, essas paradas. E quando ele vai jogar, por exemplo, um Assassin's Creed, ele não consegue, um Final Fantasy, pede mais de 8 GB. Aí o cara fala assim, pô, agora eu vou ter que comprar 16 GB. Aí o cara compra mais 8 GB, aí fica a abominação, mais 4 GB, aí fica a abominação, né? 12 GB não fica legal, embora você tenha um desempenho melhor do que se faltar memória. Mas aí o cara fala, vou comprar 16 GB, aí o cara tem que vender os 2 pentes dele de 4, e eu acho que é muito complicado você conseguir vender 2 pentes de 4 GB. Eu acho isso, então sempre prefiro lá, compra os 16 GB, que você vai ficar feliz. E acima disso, o jogo se comportou perfeitamente bem ali. Quando eu mudava, o bom desse cenário aqui, por exemplo, você tem uma placa de vídeo suficientemente boa, como uma GTX 1660, 1660 Ti, 580, 570, que você pode, por exemplo, aumentar o gráfico no máximo. O jogo rodou tudo no épico, tudo no máximo, sempre, em todos os cenários, e não faz diferença você jogar, por exemplo, em 1080p e em 1440p. Fica exatamente a mesma quantidade de quadros, porque a limitação, é claro, que é uma limitação da própria CPU, que está rodando com 2 cores, 4 threads. Bom, com 4 cores, 8 threads, eu consigo picos para 80 quadros, o jogo fica variando ali entre 75 e 69 e sem quedas, né? Eu não tenho quedas abaixo de 60, pelo menos em cenários até onde eu fui lá, com 5, 10 players andando, eu não tive essa variação de quadros. Eu tive que liberar, uma coisa que é interessante, eu tive que liberar no ponto INI do jogo as configurações para desabilitar o V-Sync, porque o jogo é travado em 62 quadros. Eu achei estranho até. E quando você libera o V-Sync, o jogo funciona até bem melhor. Eu recomendo que você trave, por exemplo, ou direto no driver da placa de vídeo, em 60 quadros, ou no próprio Riva, porque o V-Sync do jogo parece que não funciona tão bem. O jogo teve mais quedas ainda quando eu joguei com o V-Sync habilitado. Então, nesse cenário aqui, 4 cores e 8 threads, eu tive 80 quadros, picos ali de 80, 75, 69 a média, sem quedas, então fui fazer o teste com os 16 threads. E quando eu rodei 16 threads, aí sim eu tive diferença entre 1080p e 1440p. Por exemplo, em 1440p eu tive uma média ali de 72, 75 quadros, com alguns picos para 80 também, e em 1080p o jogo ficou em média 79. Acho que caiu ali o Jamal. Pô, qual foi, Jamal? Derrubou o Jamal, mano. Que vacilação. Os caras vacilão, brother. Então, quando eu diminuo lá para 1080p, quer dizer, o uso da CPU
fica mais intenso, né? Só que eu tenho mais CPU para usar e a placa de vídeo cai drasticamente lá para 70% de uso, mas quando eu estou em 1440p com todos os threads ligados, a GPU ela vai a ser 98%, 97%, então a limitação passa a ser a GPU. Eu acho que esse jogo deve ser um jogo interessante, sim, de jogar. Como todo grande usuário de PC, eu não jogo, né? Só faço teste, e testar é melhor que jogar, já diria Belchior, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas eu recomendo que você faça seus testes e jogue, cara, porque é de graça, e de graça não faz mal nenhum você baixar, fazer seus testes e jogar. Eu espero que vocês tenham gostado. O PC Baltarzinho segue forte aqui nos testes do canal e eu gostaria que vocês deixassem na descrição quais jogos vocês querem ver no PC Baltarzinho e principalmente se vocês têm interesse em que eu traga placa de vídeo mais zoada para testar no PC Baltarzinho. Porra, sei lá, não sei, essas bizarrices aí desses caras que faz canal aí de Mercado Livre. Fala, galera, Baltar na área, galera. Porra, tô aqui com a placa de vídeo, galera, do Mercado Livre, R$640, galera. Uma HD 5920, sei lá, porra, qualquer merda dessas aí. Vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo aqui no canal? Eu posso comprar uma placa de vídeo na China, por exemplo, e enfiar no PC Baltarzinho, mas se queimar, vocês que vão pagar essa porra, sub. Porra, essas bizarrice louca aí que vocês ficam assistindo na internet. Então, pessoal, brincadeira, é claro. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até mais. E se topar com o Jamal no joguinho de caçar monstrinho, eu vou tratorizar vocês, tá avisado. Fui!